Tua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! Dando continuidade aí a nosso Falando de Bíblia, queria lembrar mais uma vez que o Falando de Bíblia é um oferecimento aí do Frank Chapeamentos. Queria aproveitar e mandar aquele abraço para os amigos lá, Gerson, Patrícia, Bruno e Gabi, e dizer também a todos os companheiros que já se filiaram ao Clube do Ouvinte, que é graças a vocês que a nossa Rádio Universidade hoje é uma rádio com tantos programas de formação, de orientação cristã católica. E dizer também que se você responde essa pergunta do nosso programa, concorre aí aos 250 pilas, né, de compra no supermercado, que dá um sucesso, né? Pessoal, muita gente ligando, e toda segunda-feira, na parte da manhã, no programa aí do Daniel, ele faz o sorteio entre os que acertaram as perguntas durante a semana aí. Então, nós vamos agora dar mais um passo, que é, fechamos aí o tempo do exílio. Vimos na pergunta do último programa que eles ficaram exilados na Babilônia. Essa era a pergunta, onde é que eles estavam exilados? Na Babilônia. E agora, então, acaba o exílio na Babilônia. Por quê? Porque depois daqueles 50 anos que eles ficaram lá, as tropas persas, da Pérsia, né, comandadas pelo rei Ciro, eles invadem a Babilônia, conquistam a Babilônia. E um ano depois já permite que os judeus se organizem e voltem para Jerusalém. Mas vamos de novo lembrar a história inteira. De vez em quando a gente faz essa retomada. Vamos lá? Vamos lembrar? Como que começa a história dos hebreus? Tem nada a ver com Adão e Eva, nada. Como começa a história dos hebreus? 1800 a.C., Abraão ouve o chamado de Javé e vai para Canaã. Pega sua esposa, seus filhos, cabrito, vaca, tudo que ele tinha, e vai para a terra prometida, para onde Deus mandou. E chegam em Canaã e vivem lá mais ou menos 100 anos. Chegamos então em 1700 a.C. Só para lembrar, nós estamos antes de Cristo, os anos andam para trás. Então, 1800 ele ouve a voz de Deus e sai de Ur, na Caldeia. 1700 vem uma grande seca lá em Canaã e eles têm que ir para o Egito. E vão para o Egito. E ficam no Egito mais 100 anos, vivendo tranquilo, vivendo bem, fazendo lá, plantando, criando gado, etc. Chegamos aí no ano 1600. Por volta do ano 1600, então o faraó, que era o rei do Egito, né, precisando de mão de obra para suas grandes obras, escraviza o povo hebreu, torna o povo hebreu escravo. E eles ficam escravos lá mais ou menos 400 anos, até o ano 1250, em que aparece Moisés, o grande libertador do povo. Vem o êxodo, a caminhada no deserto, 40 anos de deserto, até eles chegarem em Canaã, mais ou menos 1200 a.C. Entra em Canaã com Josué, porque Moisés morre lá no Monte Nebo na entrada. Organizam-se em 12 tribos. E para se fazer uma organização supratribal, alguém que mandasse em mais de uma tribo, então eles têm os juízes. Porque eles eram o único povo naquele tempo que não queria ter rei. Porque para eles, rei era só Javé, seu Deus. Só que os juízes não dão conta de administrar essa confusão, que eram os vizinhos invadindo as terras, eles invadindo as terras dos vizinhos. E por volta do ano 1030, começa o reinado lá. Então, de 1030 a 1010, 20 anos, reinado do rei Saul. De 1010 a 970, 40 anos, que significa que foi um grande reinado, um reinado bacana. Veio o reinado de Davi, com os primeiros escritos da Bíblia, né, os salmos no templo. De 970 a 930, o terceiro rei, que é Salomão, e aí sim, escritos intencionais na corte e no templo, começou a escrever a Bíblia de verdade. E depois de 930 até 720,
Reino do Norte. Só para lembrar que quando Salomão morre, então o povo do norte se rebela e divide em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte dura aí mais ou menos 200 anos e aparecem no norte grandes profetas que nós vimos aqui. Elias, Eliseu, Amós, Oséias e as tradições eloístas. Lá no Reino do Norte eles davam bastante ênfase em Moisés e no Êxodo. E pouca importância para Davi e tal, para a dinastia, por quê? Porque a dinastia de Davi tinha ficado no sul, né? E eles eram os dissidentes, eles estavam no norte. Então, o Reino do Norte durou lá 200 anos e foi invadido. E o Reino do Sul, que começou também em 930, quando eles fizeram a divisão, vai até 587, quando acontece, então, o exílio da Babilônia. E esse Reino do Sul, que foi chamado de Reino de Judá, durou, então, 350 anos. O profetismo lá no Sul, os maiores destaques para Isaías, Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque e Jeremias, e a tradição jeovista, que juntava o javista com o eloísta. E a tradição também deuteronomista aparece muito lá no Reino do Sul, que era uma tradição aquela, só para lembrar, o homem erra, Deus castiga, o homem se arrepende, Deus consola, Deus perdoa, etc. E aí em 587, então, as tropas de Nabucodonosor, rei da Babilônia, arrasam Jerusalém, destroem o templo, levam as lideranças todas para o Egito. E lá então aparecem os escritos dos livros de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, com o profetismo de Ezequiel, parte do livro de Isaías, Abdias, nas tradições sacerdotais. Vimos vários escritos lá no Gênesis desse tempo, e em 539, 50 anos depois de exílio, aí sim, os persas, então, invadem a Babilônia, tomam a Babilônia e libertam os hebreus para que eles pudessem voltar para casa. Pergunta: o exílio na Babilônia durou 50 anos e terminou quando um povo venceu os babilônios na guerra. Que povo era esse? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento... Frank Chapeamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais importados. Rua 1, loteamento 4 de agosto, número 360, bairro Três Vendas. Ligue 32837454 ou mande um WhatsApp para 984146806. Frank Chapeamento e Pintura.